Você está andando, passa por um grupo de pessoas e do nada muda o jeito de andar. Endireita a postura, pensa no que fazer com as mãos, evita olhar. Você não sabe exatamente por quê, mas sente. Como se estivesse sendo observado, como se tivesse algo errado, como se alguém estivesse reparando em você o tempo todo. Você entra em um lugar, tem gente conversando, rindo, vivendo normalmente. Mas para você, nada parece normal, porque sua atenção não está no ambiente, está em você, no que você está fazendo, no que pode estar errado, no que alguém pode pensar. E isso começa pequeno, um pensamento, depois vira outro e mais um, até que você não está mais ali. Você está preso na sua própria cabeça. E aí vem aquela sensação, difícil de explicar, mas fácil de reconhecer. Você sente que está sendo julgado mesmo quando ninguém disse nada, mesmo quando ninguém fez nada, mesmo quando ninguém parece estar olhando. E quanto mais você tenta agir normal, mais estranho você se sente. Quanto mais tenta controlar, menos natural tudo fica. E isso cansa rápido, porque você não está só vivendo, você está se observando o tempo todo, se corrigindo, se ajustando, se policiando. E isso cria um ciclo. Você entra em um lugar, se sente observado, fica tenso, age estranho, percebe que está estranho, fica mais tenso ainda. E, quando sai, vem o arrependimento. Por que eu fui assim? O que devem ter pensado de mim? Eu deveria ter agido diferente. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Por que isso acontece? Por que parece tão real? Por que parece que todo mundo está olhando, mesmo quando não está? Porque tem uma coisa acontecendo que você não percebe, e é isso que muda tudo. Mas antes disso, reparem um detalhe. Quando você está em casa, sozinho, você não sente isso. Você não pensa em como está andando, nem em como está respirando, nem no que está fazendo com as mãos. Você simplesmente existe. Então, o que muda quando tem outras pessoas, o ambiente ou a forma como você se enxerga dentro dele? A maioria das pessoas acredita que esse problema vem de fora, que são os outros, que são os olhares, que são os julgamentos. Mas aqui está a verdade, e é aqui que tudo muda. Você não está sendo observado. Você está se observando. E isso parece sutil, mas muda completamente o jogo, porque o problema não é o olhar dos outros, é o seu próprio olhar sobre você. É como se você tivesse criado uma versão imaginária de outras pessoas dentro da sua cabeça. E essa versão observa tudo, critica tudo, repara em tudo, e você começa a reagir a isso como se fosse real. Só que tem um detalhe importante. As pessoas reais estão ocupadas demais pensando nelas mesmas do mesmo jeito que você está. Elas estão pensando: o que estão achando de mim? Será que falei algo errado? Será que pareço estranho? Ou seja, todo mundo está preocupado consigo, mas você sente como se fosse o centro da atenção. E isso cria uma distorção. Você superestima o quanto os outros estão pensando em você e subestima o quanto eles estão presos neles mesmos. E, quanto mais você tenta se ajustar, mais você reforça esse padrão. Você entra, se observa, se julga, tenta corrigir, se trava, se arrepende e promete que da próxima vez vai ser diferente. Mas quando a próxima vez chega, tudo acontece de novo, porque o padrão não mudou. Agora pensa nisso. E se o problema não fosse você? E se fosse esse mecanismo automático de se colocar sob julgamento constante? Porque, enquanto você estiver tentando parecer normal, você nunca vai se sentir normal. Enquanto estiver tentando controlar cada detalhe, você nunca vai se sentir livre, porque o foco está errado. Não é sobre agir certo, é sobre parar de se observar o tempo todo. E isso não acontece de uma vez, mas começa com algo simples: perceber. Só isso. Perceber quando você entra nesse estado. Perceber quando começa a se analisar demais. Perceber quando a sua atenção sai do mundo e entra totalmente em você. Esse é o primeiro passo, porque aquilo que você percebe, você começa a enfraquecer e, aos poucos, você para de reagir automaticamente. Outra coisa, você não precisa parar de pensar. Isso não funciona, mas você pode parar de acreditar em
tudo o que pensa. Nem todo pensamento é verdade, especialmente aqueles que dizem: estão te julgando, você está estranho, todo mundo percebeu. Esses pensamentos parecem reais, mas são só interpretações. E, quando você começa a questionar isso, o peso diminui. E tem mais uma coisa que quase ninguém fala: você não precisa tentar impressionar ninguém, nem parecer interessante, nem parecer certo, porque essa tentativa constante é o que te prende. Quando você para de tentar controlar a percepção dos outros, você começa a agir de forma mais leve, mais natural, mais você. E isso não significa que o desconforto some na hora, mas significa que ele para de mandar em você. E com o tempo, você começa a perceber algo estranho. As pessoas não estavam prestando tanta atenção assim. Mesmo quando estavam, não era do jeito que você imaginava, porque o julgamento que mais pesa nunca veio de fora, veio de você. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, mas também é a mais libertadora, porque se veio de você, pode ser mudado por você. Agora a pergunta não é mais o que os outros estão pensando, mas sim, por que eu estou me observando tanto? E, quando você começa a olhar para isso, tudo muda, silenciosamente, sem força, sem esforço exagerado, só com consciência. E talvez, da próxima vez que você entrar em um lugar, nada mude imediatamente, mas você vai perceber, e isso já é diferente. Se isso já muda algo, imagina o que acontece quando você para de se assistir o tempo todo. Talvez você finalmente comece a viver de verdade.